Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o nosso Cristo amado, aquele que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, possa abençoar você e que esta palavra possa encontrar você em paz e possa também gerar paz no seu coração, porque esta palavra não é minha, esta palavra é do Senhor Jesus. E nesta oportunidade eu quero lhe fazer uma pergunta. É possível manter a fé firme? É possível desenvolver a fé num ambiente de crise, num ambiente de tribulação, num ambiente de angústia para a sua alma? É possível? Nosso guia nesta oportunidade será o apóstolo João. E convém separar aqui, gera muita dúvida, dificuldade entre as pessoas, entre os dois Joões que nós temos. O primeiro João é o Batista. O Batista não escreveu nada, o Batista morreu logo, foi aquele que veio, como a Sagrada Escritura diz, veio para falar do Cristo, veio para abrir o caminho para o Cristo. Então este morreu logo a fio de espada, como vocês conhecem a história. Então este morreu, não escreveu nada. O outro João, é este que nos interessa nesta oportunidade, é o João, o chamado discípulo amado, conforme está escrito no capítulo 21 do próprio Evangelho que leva o seu nome. Este homem era discípulo de João Batista. Ele já desenvolvia a sua fé lá junto com João Batista. E a palavra do Senhor diz isso lá no capítulo 1 de João. Ele já andava com João Batista, então ele já era uma pessoa que tinha experiência com a fé, ele já tinha ouvido falar de Jesus que viria para salvar a humanidade. Ele era filho de Zebedeu, junto com a nossa irmã Salomé. Este homem, irmãos, tinha uma empresa de pesca. Ele era sócio de Pedro, lá em Lucas 5,10 fala que ele era sócio de Pedro lá na Galileia, e no bar da Galileia eles vendiam seus pescados para o povo e a região inteira. E este homem era um homem que tinha uma capacidade de renúncia muito grande. Quando o Senhor Jesus convida ele, e vinde a mim, e como falou com Pedro, eu vos farei pescadores de homem, ele não teve dúvida, ele largou tudo, uma capacidade de renúncia. Para ser discípulo de Cristo, nós temos que ter esta capacidade de renúncia. Para ser discípulo de Cristo, nós não podemos colocar a nossa vida, o nosso gosto, as nossas preferências pessoais em primeiro lugar. O apóstolo João nos ensina isso. E uma outra marca deste homem era o companheirismo, era um homem extremamente dado à companhia. Irmãos, há vários relatos disto, né? E este homem era assim, era uma fidelidade naquilo que ele acreditava enorme, irmãos. Ele se jogava de corpo e alma naquilo que ele acreditava. E de modo que, irmãos, ele se dava tanto que a alma dele se juntou a tal ponto e a tal modo, a alma de Jesus Cristo, irmãos, que durante a ceia o Senhor Jesus reclinava o seu peito no peito de João. Era um homem altamente companheiro, era companheiro para todas as horas. E você sabe que a palavra companheiro significa aquele que come o pão junto, aquele que compartilha. Então é para todas as horas. João, convém assinalar que foi o único profeta, o único apóstolo, que permaneceu com Jesus Cristo ali, até na hora, junto com a irmã Maria, a mãe de Jesus, naquela hora cruel de Jesus, naquela hora mais difícil, lá estava ele, ao pé da cruz. João também tinha uma característica negativa, muito triste, muito ruim. Ele era chamado de filho do trovão. Ele era chamado, talvez pelo seu temperamento explosivo, então João não pensava duas vezes. João também, isso está lá em Marcos 3, João também era vingativo. Lembra do episódio quando eles chegaram na Samaria, que os samaritanos não receberam, eles pediram ao Senhor para orar e descer fogo do céu e consumir a todos, lembram? João também era partidarista, sectarista, ele gostava de uma disputa, assim, ele pegava de forma tão apaixonada que desequilibrava, né,
nos seus posicionamentos. João também, meus irmãos, era ambicioso pelo poder, ele gostava de poder, e isso está escrito lá no capítulo 10, versículo 37 de Marcos, quando ele e o seu irmão Tiago chegaram para Jesus e fez uma proposta extremamente ousada: Senhor, no teu reino, bote que nós nos assentemos, uma à tua direita e outra à tua esquerda, ou seja, um presidente e outro vice-presidente. E vocês conhecem, está lá também no capítulo 20 de Mateus, a resposta que Jesus deu para eles. Jesus ficou muito entristecido e contou uma história, vale a pena conferir lá. João se transformou, meus amados irmãos, numa coluna, a Bíblia diz aqui, da igreja de Jerusalém, conforme Paulo escreveu à igreja da Galácia, falou lá que ele era uma coluna da igreja. João escreveu os evangelhos, o evangelho que leva seu nome, escreveu a 1ª, 2ª e 3ª João, e escreveu também o Apocalipse, e lá ele foi exilado em Patmos. E João desenvolve a sua trajetória enquanto pastor, depois da morte de Jesus Cristo, como líder da igreja de Jerusalém, como pastor da igreja de Jerusalém. E como era comum, eles iam naquelas regiões e iam plantando as igrejas, iam plantando as congregações. E, meus amados irmãos, entrou então, lá pelo ano de 81, da nossa era, um imperador muito mau, muito cruel para com os cristãos, chamado Domiciano. Este homem era terrível, irmãos, e dentre tantas ações, foi o que mais perseguiu, um dos que mais perseguiram, a igreja cristã naquela época. E a palavra do Senhor aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9, a Sagrada Escritura diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus Cristo, eu estava na ilha de Patmos por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Então, estava tendo uma crise de fé, mas não era no sentido de ausência de fé, não, era uma fé contaminada. Muitos falsos líderes, e esse imperador Domiciano começou a fazer o culto para si, a querer ser considerado um Deus, a querer ser, se autodenominou Deus, e todos tinham que o adorar. E João, apesar de toda essa argumentação que eu fiz inicial, dele ser coluna da igreja, dele ser esse apóstolo que andava, sabe, com Jesus Cristo assim, né, unha e carne, carne e unha, nada disso foi importante. As titulações que ele tinha, os saberes que ele tinha, a sua vasta caminhada na fé, nada disso era importante. O mais importante para João era ser servo de Jesus Cristo de Nazaré. Esta era o que mais o honrava. Você nota que nos escritos dele, nenhum momento ele arroga, olha, eu andei com Jesus e fica chamando esses títulos para si. Nenhum momento. O título que ele mais tem alegria de falar para aquela comunidade é ser servo de Jesus Cristo de Nazaré. E o servo fiel, o servo que testemunha, o servo que dá vida, o servo que morre, era o último apóstolo vivo e o único daqueles que andaram com Jesus. E apesar dessa longa caminhada, irmãos, ele estava ali agora. E o imperador então via em João aquele homem que representava esse Cristo, essa fé que não se dobrava aos poderes da terra, que não se dobrava a esse senhor da terra chamado Domiciano, chamado imperador, esse homem que não se curvava. Ele preferia pagar o preço, ele preferia morrer a se curvar diante de outros homens, diante de outros poderes. Então, o Domiciano, esse homem já velhinho, o João já velhinho, já talvez encurvado, já gasto, esse homem não é um pastor apenas de escritório, como já falei aqui na igreja certa vez. Esse homem não é um pastor apenas que fala teorias que nunca experimentou, ao contrário. Esse homem sabia, trazia no seu corpo o que era ser uma testemunha de Jesus Cristo, e por isso ele estava disposto a morrer. E então o imperador vai lá e manda para essa ilha, a ilha do terror, a ilha da humilhação, a ilha onde muitas pessoas morriam com problemas psicológicos, muitas pessoas sentiam o peso do trabalho, da solidão. Irmãos, era um lugar
de muito castigo que acabava com as pessoas, o emocional das pessoas ficava destruído, meus amados irmãos. Era lá que João estava. E aí você pode olhar e ficar imaginando assim, como é que pode um homem que andou com Jesus, e Jesus não se manifestar, e Jesus não livrar o homem deste castigo. Meus amados irmãos, eu digo aqui na igreja com frequência, nós não temos corpo fechado. A nossa fé não é para isso apenas. A nossa fé é uma fé que nos dá a capacidade da gente vencer as tribulações, não pelo nosso braço forte, não pelo nosso esforço, irmãos, não apenas pelos os ensinos, os saberes psicológicos, não pela capacidade de resiliência adquiridas pelos ensinos, pelos saberes, mas nós conseguimos triunfar no meio do caos. É possível o servo de Deus, irmãos, triunfar, vencer, ser vitorioso, passar por essas tribulações, por esses momentos. É possível com a força que vem do trono da graça de Deus. É por isso que ele fala assim: eu, irmão vosso e companheiro. Não era só o apóstolo João, a igreja também estava passando por momentos de tribulação. Aqui não é no singular, irmãos, são várias tribulações, como também está escrito em Tiago, como também está escrito em Hebreus, como também está escrito na carta de 1 Pedro. Irmãos, era uma tribulação que abarcava toda a cristandade. E João então escreve essa carta para ajudar, para pastorear, para contribuir com aqueles irmãos que estavam sofrendo com uma palavra vindo do trono da graça de Deus. Ele fala: olha, eu sou irmão e companheiro de vocês na tribulação. Vocês estão sofrendo, igreja, mas eu também estou sofrendo, não pelo meu título, não pelos meus saberes, não pelo que eu sou, mas eu estou sofrendo por causa de Jesus Cristo, que é o meu Senhor. Irmãos, essa mensagem precisa ser ensinada. Essa mensagem precisa ser pregada, esta mensagem precisa ser ouvida, ser proclamada como trombeta nos 4 cantos das cidades, das ruas, das avenidas, nas nossas casas, aonde o senhorio de Jesus Cristo. Era isso que trazia paixão a João, era isso que dava força, porque ele era escravo não do imperador Domiciano, mas ele era um servo, era um escravo de Jesus Cristo, aquele que foi morto, mas ao 3º dia ressuscitou, e conforme está escrito aqui, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o que tem a primeira palavra, ele é que tem a última palavra. Ele não está morto, ele está vivo, irmãos. E você pode perguntar: e por que então ele não livra os seus servos? Porque, irmãos, nem sempre é vontade, é propósito do Senhor nos livrar das tribulações, porque nas tribulações tem algo para ensinar para nós, tem algo para ensinar para as próximas gerações. Então foi no dia do Senhor que eu ouvi a voz daquele que falava comigo, foi no dia de domingo, lá no meio da tribulação, lá no meio do caos, lá no meio do sofrimento. Talvez a sua barba estava molhada de lágrimas, que descia pelo rosto, ganhava barba. Talvez o sofrimento ecoava no seu coração. Talvez, irmãos, o desânimo. Claro, nós somos humanos. Mas no meio daquilo tudo, João separou o tempo para entrar na presença do Senhor. É uma paradinha, é o sabato, é o tempo de, mesmo trabalhando, mesmo na crise, mesmo na tribulação, mesmo no castigo, aonde você estiver, João ensina que nós devemos parar e levantar os nossos olhos para os céus. Era dia de domingo, aqui o primeiro dia da semana, o dia da vitória, o dia que Jesus venceu a morte, o dia que Jesus ressuscitou, jogou por baixo todos os poderes de Satanás e agora está nas mãos dele, deste Cristo, irmãos. Todos os poderes, conforme está lá em Efésios, conforme está nesse mesmo Apocalipse, estão debaixo dos seus pés, porque Ele é o nosso Senhor. Aleluia! E eu ouvi detrás de mim uma voz como de trombeta. E, meus amados irmãos, no dia da crise, é
quero falar uma coisa para você. Cuidado com as vozes que você escuta. Cuidado, há muitas vozes que não são de Deus. Há muitas vozes que não vêm do trono da graça de Deus. Mas o servo sabe ouvir a voz do seu Senhor. O servo não confunde a voz do seu Senhor. É como a ovelha que Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu chamo a sua atenção que Jesus não apareceu de lado, Jesus não apareceu de frente, Jesus apareceu atrás. O texto sagrado diz: por detrás de mim ouvi uma voz forte como de trombeta. No dia da tribulação, o Senhor fala com seus servos, aleluia. O Senhor fala com seus servos. Então não permita que a dureza, a tribulação, a dor, a angústia, o medo, o sofrimento deixe seus ouvidos tapados para a voz daquele que tem todo o poder, aleluia. Separe tempo para escutar Jesus Cristo de Nazaré. E eu virei-me para ver quem falava comigo, e ao me ver, eu vi 7 candelabros de ouro, e no meio do candelabro havia um semelhante ao ser humano, vestido de túnica longa e uma faixa de ouro. Aleluia, é o ressuscitado, o poderoso de Israel, que se apresenta para João. É esse Cristo, irmãos, que nós precisamos invocar no dia da angústia, no dia do sofrimento. É esse Cristo ressuscitado, que tem essa faixa de ouro no seu peito, de poder, de autoridade. É Ele, irmãos, que tem, como diz a Sagrada Escritura, a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã. Louvado seja o nosso Senhor. A sua cabeça era branca como a lã, autoridade. E os seus olhos eram como chamas de fogo, que purifica, que limpa todo o pecado. Aleluia! É esse Jesus. E o que me impressiona, irmãos, o texto sagrado diz que ele estava no meio dos candelabros. Os candelabros representam a igreja, está escrito mais aqui à frente. E eu quero chamar ainda mais a sua atenção, irmãos, que nesse texto, aleluia, a Sagrada Escritura diz que várias igrejas estavam sofrendo. Você pode pegar as 7 igrejas do Apocalipse. Quase todas elas estavam sofrendo vários tipos de ataques, várias crises, crise de fé, crise de amor. Você pode pegar vários. Tinha uma igreja de Tiatira que tinha um trono de Satanás dentro da igreja. Mas é interessante que o que João vem nos ensinar é que no meio da crise o Senhor pastoreia a sua igreja, aleluia. No meio da crise ele tem todo o poder, aleluia. Então não perca a sua esperança, não perca a sua fé. Aprenda com João, no meio da crise, separe tempo para ouvir a voz daquele que tem todo o poder. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém.